Sabe quando a gente ouve uma música e pensa, nossa, isso é genial. Mas o que exatamente é música? Parece uma pergunta simples, né? Só que a resposta é muito, mas muito mais complicada do que parece. E é exatamente por isso que a gente vai mergulhar fundo nessa questão. A primeira coisa que vem à cabeça é a partitura, certo? Mas e uma improvisação de jazz, que nasce e morre ali no momento, e que nunca foi escrita? Ou uma música eletrônica que só existe como uma gravação? De repente, aquela definição que parecia tão sólida começa a se desfazer. É esse o mistério que a gente vai investigar. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa busca por uma certeza. Depois, vamos ver os limites dessa análise, como os exemplos do mundo real se rebelam contra a teoria, e aí a gente descobre o ingrediente que faltava, a história, para, no fim, chegar a uma compreensão muito mais rica e completa. Vamos começar pelo começo. Por que essa nossa mania de querer colocar tudo em caixinhas bem arrumadas? De onde vem essa necessidade de ter uma definição única, universal, para algo tão vivo e fluido como a música? A resposta, por muito tempo, foi tratar a arte como se fosse uma ciência. Pensa só, a filosofia analítica tentou dissecar a música da mesma forma que um biólogo disseca um sopo, sabe? Procurando uma verdade única, lógica, universal, que valesse para sempre. E olha, essa não era uma ideia qualquer, não. Por muito tempo, a filosofia considerou que o auge do pensamento era exatamente isso, fornecer definições para todos os conceitos. A crença era que se algo pode ser definido, pode ser compreendido na sua essência mais pura. Mas é exatamente aqui que a teoria elegante bate de frente com a realidade. O que acontece quando essa busca por uma definição limpinha e organizada encontra o caos maravilhoso da criatividade humana? No fundo, essa abordagem se baseia numa ideia chamada essencialismo. É basicamente a crença de que toda obra de arte tem um tipo de DNA fixo e imutável. Ou seja, a Quinta Sinfonia de Beethoven seria a mesma coisa em qualquer lugar, em qualquer tempo, definida por um código genético musical que nunca muda. E o que isso quer dizer na prática? Bom, para um essencialista, a Quinta Sinfonia é uma entidade pura. Ela é a mesma hoje e lá em 1808. É definida só pelas suas notas, pela sua estrutura, como se tivesse sido congelada no tempo, livre de qualquer contaminação da história. E aqui está o grande embate. De um lado, essa busca por uma verdade científica atemporal. Do outro, a ideia de que a música é um organismo vivo que respira e se transforma junto com a cultura. É uma verdadeira batalha entre o imutável e aquilo que depende do contexto. E qual o resultado disso? Ao focar só na teoria pura, essa abordagem acaba criando um verdadeiro abismo. De um lado fica a filosofia, toda arrumadinha, e do outro, a forma como a música é realmente criada, tocada e sentida por pessoas de verdade. A teoria simplesmente perde o contato com a prática. Então, bora colocar essa teoria à prova. É quando a gente sai da nossa zona de conforto que ela realmente começa a rachar, especialmente quando a gente encara a diversidade gigantesca do mundo da música. A abordagem analítica adora usar a Quinta de Beethoven como seu exemplo de estimação, o seu garoto propaganda. E faz sentido, né? Tem partitura, tem estrutura definida, um compositor famoso. É o exemplo perfeito, limpinho e organizado, que cabe direitinho na teoria. A questão é, a música é só isso? E todas as outras formas de expressão musical que não se encaixam nesse molde perfeito, o que a gente faz com elas? Pensa numa improvisação de jazz do John Coltrane, criada ali, no calor do momento. Ou numa música pop que tem 10 remixes oficiais. Qual deles é o original? E uma canção folclórica que passou de geração em geração sem nunca ter sido escrita. De repente, a ideia de uma identidade fixa simplesmente não funciona mais. Então, o que os teóricos fazem? Muitas vezes, eles praticam uma coisa chamada monster bearing. É basicamente como virar e dizer, mas isso aí não é música de verdade. Eles simplesmente excluem os exemplos problemáticos para proteger a teoria, em vez de ajustar a teoria para se adequar à realidade. E é aí que a gente chega no ponto de virada. Se essa busca por uma definição universal é um beco sem saída, para onde a gente vai agora? Qual é a alternativa? Então, como é que a gente pode pensar sobre música de uma forma que celebre toda a sua diversidade, em vez de tentar podar a realidade para que ela caiba numa teoria? A resposta, segundo a nossa fonte, é ao mesmo tempo simples e profunda. É uma única palavra: história. É a história que muda tudo. E aqui está a grande virada de chave.
Música não é uma lei da natureza que a gente descobre, como a gravidade. É uma ideia que nós, como sociedade, inventamos. E como toda invenção humana, ela muda, ela evolui com o tempo. Pensa bem, a ideia de música de concerto é uma invenção do século XVIII. O próprio termo música clássica só foi aparecer no século XIX. E aí veio o século XX e virou tudo de cabeça para baixo, com o jazz, o pop, a vanguarda. A nossa definição de música está em constante movimento. Tá, mas e daí? Por que tudo isso importa, afinal? O que a gente ganha ao abandonar essa busca por uma definição única e abraçar a história? A mudança de perspectiva é total. A gente para de fazer uma pergunta estática, o que é isso? E passa a fazer uma pergunta dinâmica, como isso se tornou o que é? E mais importante, o que isso faz no mundo? Quando a gente olha pela lente da história, finalmente podemos apreciar uma sinfonia clássica e uma improvisação de jazz nos seus próprios termos, sem hierarquia. A gente reconhece que a arte é uma parte viva da cultura, e com isso, finalmente fecha aquele abismo entre a teoria e a vida real. O que nos leva a uma última reflexão. Se a arte e o seu significado estão sempre mudando, talvez a pergunta certa nunca tenha sido sobre a essência da coisa em si. Talvez a verdadeira busca seja entender o seu lugar num momento específico da história. No fim das contas, a análise não é do objeto, mas da sua jornada.